Finalizada, então, a parte das costas e a parte da frente, a gente vai vir para a parte da costura. E, ó, aqui é o ponto que fica pro lado de fora e aqui é o lado avesso. Então, ó, vou pegar aqui a minha parte da frente, ó. Aqui é a parte do ponto que fica pro lado de fora e aqui a parte de dentro. Então, as duas partes que ficam pro lado de fora tem que se encontrar aqui pela parte, ó, da frente. A gente costura o lado avesso com o lado avesso, tá? E aí, ó, notem que aqui é a parte que a gente fez os aumentos. E a gente vai começar fazendo a costura na parte de cima. Peguei aqui uma agulha de tapeçaria, coloquei meu fio. E aí, vou fazer aqui a costura, ó, do lado que fica pro braço pra dentro da peça, tá? Então, eu vou colocar aqui no canto de um lado, com o ponto lá do outro lado. E vou dar um nó aqui, para começar a costurar ponto com ponto. Agora, aqui, então, ó, já fiz a emenda, vou pegar um ponto de um lado com o ponto do outro lado, ó, e vou pegar essa alcinha aqui, ó, que fica pelo lado de fora, ó, de cima. Passo aqui meu fio. Venho aqui, ó, pegando só este fio aqui, com outro ponto lá do outro lado, passo pra lá. Sempre costurando ponto com ponto, ó. Pego um ponto aqui, com o ponto aqui do outro lado, e venho pra cá. Cuidem sempre pra ir, então, fazendo a costura de ponto com ponto, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, ó, vou costurar, então, aqui meu último ponto com o ponto do outro lado. E aqui vou arrematar, ó, o meu ponto. Vou aproveitar esse fio que sobrou aqui, corto e aproveito para dar um nó aqui com esse fiozinho que sobrou ali da outra peça. Mas vocês façam um arremate aí. E depois tem que esconder estes fiozinhos. Agora, aqui costurado de um lado, vocês vão pegar a outra parte aqui e também vão costurar pelo lado avesso, tá? Aqui a outra parte em cima. Feitas as costuras na parte de cima, a gente vai costurar a lateral aqui, tá? E aí, vocês vão ajustar aqui o top de vocês. Vão pegar a medida da circunferência do braço, que no meu caso eu tenho 31,5, arredondei para 32, e aí dividir este número por 2, que dá 16 centímetros. Porque aí fica 16 centímetros para um lado, com os 16 do outro, dá a circunferência de 32. Então, aí eu peguei aqui, ó, bem da parte de cima, e vim aqui até onde deu os 16 centímetros e coloquei o marcador. Então, agora eu vou vir costurando aqui a parte de baixo, ponto com ponto, até aqui onde eu coloquei o marcador. Se vocês não quiserem muito apertado, aí vocês podem deixar 1 centímetro a mais. Mas a medida mesmo deu bem tranquilo. Então, aqui, ó, pela parte de baixo, eu vou inserir a agulha aqui. Aqui no outro ponto também, vou puxar aqui para poder arrematar. Dar um nó aqui na ponta, aliás. E aí, agora, eu vou vir costurando ponto com ponto. Lembrando, né, que a gente sempre faz a costura pelo lado avesso. Então, aqui tá o lado avesso dos pontos baixos que a gente fez, tá? Então, eu venho aqui, ó, pegando só um pontinho aqui, tá os pontos baixos. A gente vai inserir a agulha aqui, ó, só pegando esta alcinha de um lado e lá do outro lado, ó, vou inserir a minha agulha só pegando a alcinha do ponto da parte de cima. Passo pra lá e agora venho de lá pra cá, ó, pegando só a alcinha aqui com a alcinha do ponto aqui do outro lado da parte de cima. E aí, eu vou ir costurando desta forma, ponto com ponto, pra costura ficar
reta e certinha. Agora eu venho de lá pra cá. E assim eu vou indo até aonde está o meu marcador. Cheguei aqui onde eu coloquei meu marcador. Vou tirar aqui. E vou costurar aqui, então, o último ponto, ó. Pegando este aqui com este outro ponto aqui. E aí, eu vou fazer, então, aqui o meu arremate final. Vou transpassar aqui mais uns. Corto aqui o fio. Separo aqui o fio em dois. Puxo aqui o outro fio para um lado e aí dou um nó aqui. E aí corto aqui os fios. Após finalizar a costura, então, dos dois lados, tá? Aqui por dentro tá a costura, a gente desvira a nossa peça e a gente vai fazer o acabamento de pontos baixos por toda a volta. A gente vai começar, ó, aqui pelo canto da blusa, inserindo o nosso fio bem aqui no canto, na parte de baixo. Então, aqui, ó, bem no canto, eu vou inserir a minha agulha. Este ponto aqui, ó, é o penúltimo ponto da carreira. Eu venho aqui onde estão as 3 correntes para iniciar, as 2 correntes, aliás, para iniciar, ó. Vou inserir a minha agulha aqui na segunda e vou puxar meu fio e fazer aqui uma corrente para subir, e já considero como um ponto baixo. E aí, eu vou intercalando, então, carreiras com 2 pontos baixos e 3 pontos baixos. Ali eu já fiz um, vou fazer aqui o segundo. Já tenho 2, então, na próxima carreira eu vou colocar 3, ó. 1, 2, 3. Na próxima carreira aqui, então, eu coloco 2. 1, 2. Próxima carreira, coloco 3. E assim vou intercalando a colocação dos pontos baixos, como eu falei para vocês. Uma carreira eu coloco 2 e na outra 3, ó. Agora aqui é 2. E aí, eu vou fazendo assim por toda a volta, tá? Intercalando carreira por carreira, vocês vão colocando os pontos de vocês. Quando chegar aqui no cantinho, aonde é ponto sobre ponto que a gente vai trabalhar, tá? Porque aí, aqui já fica, ó, a parte onde a gente tem que trabalhar ponto sobre ponto. Aqui a gente vem trabalhando na lateral da carreira, por isso que a gente vem colocando os pontos baixos desta forma. Sigam trabalhando, então, como eu expliquei para vocês, colocando os pontos. Quando eu chegar aqui, eu volto. Trabalhei aqui por toda a lateral, e aí cheguei aqui na parte da costura, aqui coloquei os meus 3 pontos, que era a quantidade de pontos para essa carreira. E aí, agora que cheguei para a parte das costas, aonde a gente já tem os pontos, né? A gente não tá trabalhando na lateral da peça. Então, aqui é só colocar ponto sobre ponto. E aí, eu venho direto, ó, aqui tá o ponto que eu tava na lateral, eu venho direto aqui pro ponto da parte das costas e vou colocar um ponto baixo, ó. E em cada ponto que eu tenho aqui, eu vou colocar ponto sobre ponto, sendo que é um ponto baixo. E aí, vocês vão seguir trabalhando aqui ponto sobre ponto, sendo um ponto baixo, vão chegar aqui na emenda e vão fazer a mesma coisa. Quando vier aqui para a lateral, vão colocar 3 pontos baixos, 2, 3, 2 pontos e vão trabalhando assim por toda a lateral. Quando chegar aqui neste cantinho, eu venho aqui para mostrar para vocês como a gente faz a voltinha aqui da peça. Cheguei aqui no final e essa última carreira é só 2 pontos que o meu terminou. Porém, eu vou fazer um terceiro para fazer a volta. Se a carreira de vocês já era com 3, não precisa fazer mais um. Eu tô fazendo 3 neste último, que é para poder fazer a volta aqui. E vir agora onde estão os pontos da carreira, ó. E aí, a gente vai colocar um ponto baixo em cada ponto que tem aqui. Vai trabalhando ponto sobre ponto, sendo um ponto baixo que a gente está colocando, vai trabalhar toda
essa parte aqui. Aqui na emenda eu venho para mostrar. Chegando aqui, ó, na parte da emenda, eu vou ir colocando os pontos, ó. Coloquei um ponto baixo aqui, aí aqui é onde tá a carreirinha ali, coloco um ponto baixo. Aqui no meio da emenda também vou colocar um ponto baixo. Aqui, ó, onde tá os pontos da lateral que a gente fez, também um ponto baixo. E aí, agora é só seguir trabalhando. Aqui tem uma corrente, coloco um ponto baixo. Aqui no ponto, coloco um ponto baixo. Na corrente, um ponto baixo. E no ponto, um ponto baixo. E vou trabalhando assim, ponto sobre ponto, né? Que na corrente conta um ponto e no ponto alto também é outro ponto. Então, vocês vão colocar na corrente um ponto baixo e no ponto alto outro ponto. Chegando na emenda, vamos fazer o mesmo que fizemos ali, vão trabalhando toda a volta até chegar aqui onde a gente iniciou. Finalizando aqui a carreira, ó, lembrem que aqui eu comecei com 2 pontos baixos e lá no outro canto eu tive que fazer 3 para virar, então aqui eu vou fazer mais um ponto baixo aqui no cantinho, onde tá os 2 pontos baixos da lateral que eu fiz. E aí, se vocês já tiverem 3, não precisa fazer, é só vir inserir a agulha aonde vocês começaram o primeiro ponto e fechar com um ponto baixíssimo. Agora, a sequência aqui da peça no acabamento, aqui a gente vai trabalhar com o ponto picô. Só que na parte da frente, por toda a volta, até chegar aqui no outro canto, a gente vai trabalhar, então, o ponto picô. Vou iniciar aqui fazendo uma corrente para ser o meu primeiro ponto baixo. Faço aqui o segundo ponto baixo, o terceiro, e tô trabalhando nos pontos que a gente foi colocando aqui na lateral. E o quarto. Aqui é o quarto, eu só fiz 3 pontos baixos, mas estou contando como quarto, porque a corrente ali eu também contei, tá? Então, aqui a gente sobe 3 correntes e vai fechar aqui com um ponto baixíssimo, pegando aqui no ponto baixo a laçada da corrente ali com o ponto baixo ali, ó. Esses 2 pontos, vou puxar e fechar com um ponto baixíssimo. Venho agora no próximo ponto da carreira anterior e vou fazer um ponto baixo. Fiz um, vou fazer o segundo, o terceiro e aqui o quarto, trabalhando sempre ponto sobre ponto, tá bem? Subo 3 correntes e fecho com ponto baixíssimo, pegando aqui, ó, nessa laçada e na laçada ali embaixo. Vou puxar aqui o meu fio, fechando com um ponto baixíssimo e formando ali o ponto picô. Venho no ponto seguinte e faço um ponto baixo, o segundo ponto, o terceiro ponto. E no quarto, eu repito o ponto picô, fazendo 3 correntes e fechando com ponto baixíssimo, pegando nessas 2 laçadas, puxando aqui e finalizando o ponto picô. Então, vocês vão trabalhar por toda a volta essa sequência de ponto picô, sempre separando ali por 3 pontos baixos, no quarto faz o picôzinho. Vão trabalhar por toda a volta aqui, tá, ó, aqui na parte da frente, até vocês chegar aqui no outro canto da peça, do outro lado, que aí aqui na parte de baixo a gente vai trabalhar um ponto diferente, não é um ponto diferente, a gente vai trabalhar pontos altos com separação de correntes para fazer o espaço para passar o cordão aqui na parte de baixo. Então, agora vocês sigam trabalhando nesse ponto picô aqui, fazendo toda a volta até chegar aqui. Trabalhei aqui, então, ponto picô por toda a volta e cheguei aqui no finalzinho do outro canto. Ali eu fiz um ponto picô e sobrou 2 pontos. Aqui vocês podem ajustar o ponto picô, tá? Mas não recomendo fazer o ponto picô aqui no último ponto, aí faço ponto baixo mesmo. Aqui nos meus últimos 2, ó, aqui eu tô naquela carreira que eu fiz os 3 pontos baixos, tá? Na volta aqui no cantinho. Então, os 2 primeiros pontos ali, ó, que é daquela carreira, eu vou fazer ponto baixo. Um ponto baixo aqui, outro ponto baixo ali. Agora, aqui neste outro ponto, que é o terceiro ponto baixo, que eu fiz aqui na voltinha do lado da carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo
tá? E aí, agora, dentro deste mesmo ponto, eu vou inserir a agulha novamente, vou puxar aqui o meu ponto e fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais um ponto aqui, ó, só que para dar a altura de um ponto alto. Porém, eu poderia fazer a corrente, mas eu vou fazer diferente aqui para mostrar para vocês, ó. Eu quero dar a altura de um ponto alto, então eu vou vir aqui, ó, voltar com a minha agulha e pegar nessa laçadinha aqui do ponto. Vou puxar aqui o meu fio, ó, e faço o ponto ali. Que aí aqui ele deu a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntes, dou a laçada na agulha, vou pular 2 pontos da base que eu tenho aqui, venho no seguinte e vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto e essa vai ser a minha sequência de pontos, tá? Que são 2 pontos altos, 2 correntes de separação, pulo 2 pontos da base, venho no ponto seguinte e faço mais 2 pontos altos, ó. Sendo ponto sobre ponto. Fiz um ponto alto, venho no próximo ponto e faço outro ponto alto. 2 correntes de separação, pulo 2 pontos da base, venho no seguinte e faço 2 pontos altos. E assim eu vou ir trabalhando até chegar lá no final, que a gente também vai ter que ajustar aqui no cantinho para ficar só com um ponto alto ali no final, tá? Porque provavelmente pode ser que os pontos não dê a quantidade certa para finalizar, mas a gente ajusta lá no final. Então, vocês vão trabalhando desta forma, sendo 2 correntes de separação e 2 pontos altos, contando ponto sobre ponto. As 2 correntes que vocês fazem, vocês pulam 2 pontos da base e depois façam os 2 pontos altos. Chegando aqui no final da carreira, fiz 2 correntes de separação e aí aqui sobrou 1, 2, 3 e aqui é onde eu inseri os pontos. Aqui eu vou ajustar, ó, vou deixar esses 3 pontos baixos aqui, vou fazer o meu ponto alto aqui onde eu subi a primeira corrente para fazer aqui os pontos, ó. Para ficar retinho aqui do lado e ficar só um ponto alto aqui, do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado aqui quando a gente iniciou, ó, com um ponto alto e 2 correntes para finalizar da mesma forma. Vocês também ajustem aí a contagem de pontos, se necessário, tá? Para finalizar aqui com apenas um ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente para mim conseguir virar aqui o meu trabalho. E dentro deste ponto alto aqui, ó, neste mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, eu vou vir aqui, ó, no meio dos 2 pontos altos e vou colocar um ponto baixo. Faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. No meio do ponto alto, aqui entre os 2 pontos altos da carreira anterior, a gente coloca um ponto baixo. Faço 5 correntes. Entre os pontos aqui, eu coloco um ponto baixo. E essa vai ser, então, a sequência de pontos até o final. Porém, a gente tem que ficar com uma quantidade de argolas número ímpar. Então, eu vou fazer aqui as minhas e ao final eu vou contar. Qualquer coisa eu ajusto lá no final para ficar com um número ímpar e mostro também como ajustar caso não finalize da forma certa. Chegando aqui, ó, no final da carreira, para finalizar, ó, vocês têm que fazer aqui as 5 correntes. E aí, o último ponto, vocês vão vir aqui, ó, lembrem que tem aqui o ponto que a gente fez pro ponto alto, ó. Então, aqui eu tenho uma corrente na segunda, eu venho, ou senão vocês contem aqui, ó, 1, 2 na terceira aqui, façam um ponto baixo e aí finaliza, então, esta carreira. Lembrando que eu falei que tinha que ter um número ímpar para o nosso próximo ponto dar certo, tá? Então, vocês vão contar se vocês têm um número ímpar de argolas. Caso não tiver, vocês vão ter que aumentar e vocês podem fazer da seguinte forma.
Vocês vão fazer 5 correntes, intercalem com uma corrente aqui no meio, aí façam mais 5 correntes, aí pode fazer aqui, ó, colocar até nesse ponto aqui, ó, no ponto alto aqui, mas fecha com ponto baixo e faz as 5 correntes aqui e finaliza com ponto baixo aqui no final. Se vocês precisarem aumentar uma argola aí para ficar com uma quantidade número ímpar. Eu vou ajustar aqui o meu, porque o meu fechou certinho, não precisei fazer este ajuste. Agora, para a próxima carreira, eu vou subir uma corrente, viro aqui o meu trabalho, e aí agora dentro desta primeira argola, a gente vai colocar 12 pontos altos soltos dentro desta argola, ó. Fiz 1, 2, 3... contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz os 12 pontos altos. Agora, então, eu faço uma corrente, venho na próxima argola, no meio dela, solto aqui, e faço um ponto baixo. Uma corrente e venho para a próxima argola e coloco mais 12 pontos altos. E aí, essa vai ser a sequência de pontos, então. Em uma argola, a gente vai colocar 12 pontos altos solto dentro dela. Fiz aqui, então, 12 pontos altos solto. Faço, então, agora uma corrente de separação, venho no meio da argola seguinte, faço um ponto baixo. Uma corrente de separação, para a próxima argola, vou repetir a sequência de 12 pontos altos. Então, vocês vão trabalhando assim até o final da carreira. Vão fazer os 12 pontos altos, depois vão separar por uma corrente, vão vir na argola seguinte, fazer um ponto baixo, uma corrente de separação e vão fazer os 12 pontos altos. Até o final da carreira, que lá na carreira vocês vão terminar com os 12 pontos altos e eu volto para finalizar aqui. Trabalhei, então, todas as argolas e na última aqui, ó, como eu falei, deu certinho os 12 pontos altos. Fiz aqui os 12 pontos altos e para fechar e finalizar a carreira, a gente vai vir aqui onde tá o ponto baixo que a gente fez, vai inserir a agulha e vai puxar fechando com ponto baixíssimo. E aí, então, podemos cortar aqui o fio e finalizar aqui esta parte. Aí é só arrematar aqui este fio. Agora, nós vamos precisar fazer este cordão aqui, que eu vou mostrar agora para vocês como fazer, e depois é só transpassar dessa forma aqui pelos espaços que a gente deixou aqui no top. Nós vamos iniciar fazendo um cordão de 3 correntinhas aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3. Vou dar a laçada na agulha e na primeira corrente eu volto fazendo um ponto alto. Subo 2 correntes, viro aqui pro outro lado e aí nessa corrente aqui eu vou fazer outro ponto alto. Faço 2 correntes, viro, dou a laçada na agulha, venho na segunda corrente aqui e faço um ponto alto. E vai ser sempre assim a nossa sequência de pontos. Vou fazer 2 correntes, viro aqui o trabalho, dou a laçada na agulha, pego aqui na segunda corrente da carreira anterior e faço um ponto alto. Subo 2 correntes, viro o trabalho, e aí aqui na segunda corrente que eu subi ali da carreira anterior, eu faço um ponto alto. E vão fazer o cordão até dar no tamanho que eu mostrei lá no início do vídeo para vocês, que é para transpassar das costas para frente o cordão
e da frente voltar para as costas e conseguir amarrar. Esse que tem que ser o tamanho do cordão. E esse cordão que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer para colocar na saia, para poder mostrar como eu faço a amarração do nosso top junto com a saia, para dar aquele efeito na parte da frente, mas essas peças também podem ser usadas de formas separadas, porque eu também uso a saia com outros conjuntos e o top também. Depois que vocês finalizarem o cordão, vocês só vão cortar o fio, vão arrematar. Vou mostrar aqui, ó. Vão arrematar as pontinhas para finalizar, tá? Deixar bonitinho aqui na ponta o cordão de vocês. Mas é só isso aqui, a sequência de pontos. Agora, para a colocação do bojo, para quem quiser colocar, o bojo eu ensino em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link e fixado nos comentários, que eu ensino a fazer essa parte aqui do bojo, ó, e a colocação. Então, vocês, para quem quiser colocar o bojo, é só assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui o link na descrição para colocar o bojo na peça de vocês. Coloquei aqui, então, o bojo no meu top. E aí, para finalizar aqui o nosso top, então, vocês só vão precisar fazer um cordão simples de correntes que dê um comprimento para transpassar aqui bem na parte de cima e dar um top, tá? E aí, depois vocês vão colocar, inserir aqui pelo meio dos pontos. Eu coloquei contando da carreira de pontos altos, vim contando e coloquei ele aqui no meu caso, na carreira 12. Só transpassei ele, ó, entre os pontos. Aqui do outro lado também. Bem simples mesmo. Ó, que aí depois vocês podem amarrar aqui, dando um top, um laço aqui. E aí, aqui fica amarrado. E aí, agora eu vou mostrar no corpo pra vocês como a gente faz a amarração junto com a saia. Então, ó, aqui está as peças separadas. Aqui eu fiz um cordão para saia, que lá na saia eu não ensino o cordão. Mas aí é só vocês fazerem um cordão e transpassar aqui, ó, na saia de vocês pelo espaço dos pontos. O cordão é o mesmo da parte de baixo aqui do top. Vocês vão precisar dessa argola aqui. E aí, vocês vão pegar todos os fios juntos e vão passar por dentro da argola, ó. E puxar. Aqui ficou, então, a argola. Vocês vão pegar aqui na parte do top, ó, e vão transpassar para lá, junto com o cordão da saia também, ó. E aí, vão pegar os dois cordões juntos e vão só dar um top aqui na parte das costas e pronto, já tá feito o efeito aqui, então, deste detalhe, fazendo aqui, então, a união do top com a saia. Então, finalizamos o nosso top Ana. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e nos encontramos no próximo passo a passo.